Graça e paz a todos. Amados, respondendo aqui a dúvida do irmão José, onde ele disse o seguinte: hoje assisti um vídeo de um pastor batista que fez um estudo quase perfeito sobre divórcio segundo casamento, mas no final ele foi dar sua opinião pessoal sobre os que já estão casados, que estão no atos, que eles que já estão casados, eles estão em Atos 17, versículo 30. E sobre os pastores do segundo casamento que já estão no altar. Aí, para mim, ele acabou arruinando tudo, segundo o José declarou aqui. Amados, vou ler para vocês aqui o capítulo de Atos 17, não ele todo, mas a partir do versículo 24 ao 30. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Nós sabemos que a Bíblia, ela expressa a vontade de Deus. Nós precisamos entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Nós somos filhos dele, então nós temos que agradar ao Pai e não ao homem. E temos que ser obedientes ao Pai. Não por pesar, nem por obrigação, mas por boa vontade, por amor, com leveza. E nós vamos estudar Atos, como diz o José. Vou compartilhar a tela para vocês aqui. Pronto. Vamos lá, vamos estudar Atos 17, a partir do versículo 24. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então Deus fez tudo. O mundo e tudo que há nele. As plantas, o mar, os seres humanos, tudo. Os anjos, tudo é feito por Deus, é de Deus, pertence a Deus. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então aqui está explicando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo de Salomão foi feito por Deus? Não. Foi feito por Salomão. O tabernáculo antes de Salomão foi feito por Deus? Não. Foi feito por Moisés e outros ali que estavam com ele no deserto. Então, templos feitos por mãos humanas. Está falando que ele não habita. As denominações religiosas, seja qual for, presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, foi feita por Deus? Não, foi feita por mãos humanas. Tá tranquilo? Então tá. Vamos esmiuçar isso com calma. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. Deus precisa do dízimo? Não. Deus precisa de ofertas? Não. Deus precisa de sacrifícios? Não. Deus não precisa de nada. Nós, como os filhos de Deus, nós vamos ofertar o quê? Pegar nossas ofertas o quê? Deus vai nos fazer prosperar para que nós sejamos bons para o próximo. Isso é algo que é instantâneo da parte da gente. Ajudar o próximo. Tá? Então tá tranquilo. Não tem necessidade de dízimo, como outrora tinha. Antigamente, Deus precisava do dízimo quando tinha o tempo de Salomão? Não. O dízimo era para quê? Para os sacerdotes e para os levitas, porque eles ficavam 24 horas por dia cuidando somente do tabernáculo, ou, posteriori, do templo de Salomão. Então eles não podiam trabalhar. Então, o dízimo era obrigação para esse povo. Tá? Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Continuando, 26. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Deus não estava somente no templo de Salomão. Deus não está somente na igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, adventista, Testemunho de Jeová. Não. Católica. Ele está em nós. Tá bom? Pois nele vivemos, nos movemos
e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência de Deus. E, por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. Antigamente, eles buscavam Deus, falsos deuses, em objetos, seja de ouro, prata, ferro, bronze, madeira, seja o que for. Então, isso era uma idolatria. Hoje, muitas pessoas buscam Deus. Ah, vou ter que ir na casa de Deus, estou precisando. Aí as pessoas acham que Deus vai estar mais perto da gente se a gente for numa igreja. Tá bom? Tranquilo? Agora vamos esmiuçar o versículo 30, que o pastor falou. 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Que coisa? Do casamento? Não. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O que nós lemos aqui antes? Adoração a ídolos. Ah, que Deus estava no templo de Salomão, ou no tabernáculo, ou numa igreja adventista, ou igreja presbiteriana, igreja batista, igreja católica. Não. Mas ele pede agora que todos se arrependam. O que Jesus falou para a mulher samaritana? Virá o tempo em que os verdadeiros, não são os mentirosos, os falsos, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Não no templo de Salomão, não no tabernáculo, não na igreja batista, adventista, católica. Não, não. Em espírito e em verdade. Pois, aliás, ele falou para aquela mulher samaritana, já chegou esse tempo. Não vai ser nem mais em Samaria e nem mais em Jerusalém. Em espírito e em verdade. Se quiser orar, entre no seu quarto. Ali onde tiver dois ou mais de dois, estarei no meio de vocês. Você estando no seu quarto, você está com outra pessoa, que é o quê? O Espírito Santo. Vocês estão entendendo, meus amados? Então, a pessoa pega, versículo 30, no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Eles colocam esse versículo para os pastores que já estão casados, que antes eles não sabiam que isso era adultério, mas hoje eles estão casados. E hoje eles são pastores. Mas eles não podem se divorciar dessa segunda esposa. Eles pegam as pessoas que não sabiam que isso era pecado, mas hoje eles sabem. Se converteu depois. Mas eles têm que continuar nessa segunda aliança. Porque Deus não levou em conta a ignorância. Não tem nada a ver isso com casamento. Vocês sabem por que não tem nada a ver? Vou ler para vocês agora. Romanos capítulo 2, versículo 12. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. Então, a pessoa pecou sem saber que existia, que aquilo era pecado, serão condenados, destruídos. Nessa versão fala destruídos, condenados. E todos os que pecarem estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Então, a pessoa sabe que é pecado e mesmo assim pecou. Exemplo, desenhando aqui para muitos. Antes, vocês casaram e depois se divorciaram. Ninguém era liberto. Mas depois você se casou com outra pessoa e veio ser convertido. E agora você sabe que isso é adultério. Mas vocês têm que permanecer nesse segundo casamento. Ah, mas Deus levou em conta essa ignorância. Deixou de ser pecado? Não. Vocês pagarão mesmo na ignorância, mesmo sem saber. Romanos capítulo 2, versículo 12. Agora, você sabe que é pecado, e mesmo assim você se divorciou e casou com outro, vocês também perecerão junto com o ignorante, o que não sabia. Ambos vão perecer, só que vocês serão julgados porque sabiam. Mais uma coisa para terminar. No livro de Esdras, se Deus não levou em conta o tempo da ignorância, por que Esdras, o escriba, chegou e falou que eles deviam se divorciarem das mulheres estrangeiras? Ué, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Vocês estão entendendo, meus amados? Atos capítulo 17, versículo 30, no passado Deus não levou em conta a ignorância, não tem nada a ver com casamento. É sobre adoração a ídolos. É sobre achar que Deus está somente num templo feito por mãos humanas. Vocês entenderam, meus amados? Cuidado com o que a gente escuta por aí. Tá bom? Era só isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu tirar aqui da tela. Deixa eu até tirar da tela. Deixa eu tirar aqui da tela. Era só isso que eu queria falar para vocês. Estude a Bíblia. Não vão atrás de tudo que se vê por aí. As pessoas, estamos rodeados de falsos mestres.
Os falsos mestres estão nas igrejas presbiteriana, batista, católica, adventista. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Nós somos de Cristo. Nós não somos da igreja adventista, da igreja batista, da igreja católica. Nós somos de Cristo. Tá bom, meus amados? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.